Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o Segundo Império no Brasil. Mas para que fique melhor compreendido, é necessário que a gente volte alguns anos na história do país e perceba alguns fatos. Com a abdicação de Dom Pedro I, devido a uma séria crise que ele vai enfrentar no seu governo, nós vamos começar um período chamado de regencial. Foi o governo de algumas pessoas que aconteceu até que Dom Pedro II completasse a maioridade, ou seja, 16 anos para poder assumir o governo brasileiro. Esse período da regência vai ser marcado por fortes conflitos entre os dois principais partidos que estavam se formando na época, os liberais e os conservadores. Essas disputas, gente, vão estar acontecendo principalmente pela questão de dar maior autonomia para as províncias ou não, ou continuar mantendo um governo centralizado. Assim, com esses governos liberais e até o governo conservador de Araújo Lima, é que vai ser marcado esse período regencial. Quando os liberais perdem o poder durante a regência, é que vai começar a se articular o chamado golpe da maioridade. Esse seria um projeto dos liberais para conseguir antecipar de forma forjada a maioridade de Dom Pedro II para que ele assumisse antecipadamente o poder. Eles pensavam que com isso, então, eles conseguiriam retornar ao poder e se manter nele através de uma espécie de auxílio a Dom Pedro II. É feito, então, em 1840, o famoso golpe da maioridade. Os liberais entram no poder, mas não se mantêm por muito tempo nele. Acabam tendo um governo um tanto controverso, um tanto autoritário demais. Inclusive, nesse período vão acontecer as famosas eleições do cacete, onde muita violência vai ser empregada durante o processo eleitoral e os liberais vão acabar perdendo novamente o poder para os conservadores. Com o regresso conservador, já no Segundo Império, uma série de medidas dos liberais vão acabar sendo anuladas. Vai acontecer, por exemplo, o regresso do Conselho de Estado, que seria o principal órgão de assessoria do imperador. Outra reforma feita por esse gabinete conservador seria a reforma no Código do Processo Criminal. Isso foi feito com a justificativa de assegurar a ordem pública, porque durante esse período regencial, gente, aconteceu uma série de revoltas por todo o país. Só que, na verdade, o que os conservadores estavam pretendendo fazer era simplesmente diminuir o poder dos juízes de paz que teriam adquirido certa autonomia durante o período liberal. Por causa disso, então, acabou acontecendo o famoso movimento de 1842 por parte dos liberais. Dessa forma, vai estourar focos de rebelião, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo. Não durou muito esses movimentos, cerca de alguns meses já foram contidos. Mas isso serviu para que começasse uma tentativa de pacificação em torno da política brasileira. Era o ideal, na verdade, que regia o período, uma tentativa de alternância no poder entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Dessa forma, se pensava que fosse possível esses partidos conviverem de uma forma mais harmônica no poder brasileiro. Só que não foi bem isso que aconteceu, gente. Mesmo com a tentativa de alternar esses partidos políticos na composição dos ministérios, acabou tendo uma hegemonia do Partido Conservador. Mas isso não vai ser muito problema, porque, na verdade, tanto no Partido Conservador quanto no Partido Liberal, nós temos a permanência da elite brasileira. Essa elite latifundiária, em sua maior parte também uma elite cafeicultora, escravocrata, o que não vai fazer com que eles entrem em choques mais profundos em questões ideológicas, nas suas ideologias políticas. Vai ser assim, então, que vai se formar o que a gente chama de parlamentarismo às avessas no Brasil. Mas é importante deixar claro que não era exatamente o sistema parlamentarista que esteve em vigor no Brasil nesse período. Isso é confundido algumas vezes. A Constituição que estava em vigor no período, a de 1824, aquela que foi feita ainda por Dom Pedro I, não permitia, em hipótese alguma, o regime parlamentar acontecendo.
Mas os historiadores acabaram dando esse nome por comparação ao regime parlamentar modelo que nós temos, que é o regime inglês. Por isso também a historinha de ser às avessas, exatamente por ser o oposto do parlamentarismo que aconteceu na Inglaterra. Isso a gente pode perceber olhando um pouquinho para esse modelo. Vejam, por esse modelo é possível perceber que o poder moderador era o responsável pela eleição do presidente do Conselho de Ministros. Esse conselho corresponderia mais ou menos ao que seria o parlamento inglês. E é esse presidente o responsável pela eleição de todo o Conselho de Ministros, que aqui no Brasil a gente também chamava de gabinete. Percebam, se o presidente do Conselho de Ministros fosse pertencente ao Partido Conservador, ele elegeria, em sua maioria, um gabinete também conservador. Se ele fosse do Partido Liberal, seria um gabinete liberal. Isso seria o que a gente chama de alternância no poder entre os liberais e conservadores. Mas, na verdade, aconteceu apenas algumas vezes, em alguns momentos na história política brasileira. A cafeicultura no Brasil também é super importante, gente, para entender um pouquinho melhor esse segundo império. Afinal de contas, vai ser esse o produto principal do Brasil durante todo esse período. O café foi introduzido no país ainda em final do século XVIII, mas não era para exportação. Só no século XIX, então, foi possível começar a fazer uma produção em larga escala para conseguir exportar esse produto para a Europa e a América do Norte. O primeiro local que a gente vai ter o cultivo de café vai ser na região chamada de Vale do Paraíba. É uma região que abrange tanto os estados do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Mas a principal área produtiva se situava na parte correspondente ao Rio de Janeiro. O café no Rio de Janeiro é produzido de uma forma bastante semelhante, na verdade, ao café de São Paulo. Ou seja, mão de obra escrava, uma produção em latifúndio e visando o mercado externo. Esse cultivo, então, vai começar a entrar em decadência no momento em que a terra do Rio de Janeiro vai esgotar seus minerais. Como a gente tem uma produção em larga escala e através de um cultivo extensivo, ou seja, não há um descanso para o solo, é muito fácil haver um desgaste desse solo, não produzindo mais em grande quantidade, como era necessário para a exportação. Dessa forma, então, é que o oeste paulista vai acabar sendo beneficiado. Vai ser ali que os cafeicultores vão encontrar uma nova área de cultivo. Afinal de contas, foi descoberta a famosa terra roxa daquela região, uma terra bastante fértil e propícia, havendo grande quantidade de terra livre para esse cultivo. Só que a cafeicultura em São Paulo, nesse oeste paulista, vai ser muito parecida com aquela cafeicultura já realizada anteriormente na região do Rio de Janeiro. Ou seja, também vamos ter no oeste paulista produção em latifúndio, o uso de mão de obra escrava e também uma produção em larga escala com uma cultura extensiva visando o mercado externo. O que vai acabar diferenciando o oeste paulista do Vale do Paraíba, principalmente o vale da região do Rio de Janeiro, é o período histórico que vai começar a produção naquela região. Devido a uma série de questões que vão formar a conjuntura do Brasil naquele período, principalmente a partir de 1850, é que algumas características vão ser diferentes no oeste em relação ao Vale do Paraíba. Uma dessas características que a gente pode colocar é a questão de tecnologia, como, por exemplo, o arado vai ser usado no oeste paulista e esse não era usado no Vale. Mas a principal diferença entre as duas produções é a questão da mão de obra. No oeste paulista, nós vamos ter a presença do trabalhador imigrante, que num primeiro momento não vai ser um assalariado, mas logo em seguida isso já vai ser adaptado. Isso, gente, não significa que os produtores do oeste paulista seriam mais modernos ou mais liberais, de repente, que os cafeicultores do Vale do Paraíba. É simplesmente o momento histórico que eles estão vivendo que é diferente. Vai ser a conjuntura do país no período que vai fazer com que eles tomem
essas medidas e não as tomadas anteriormente pelos cafeicultores do Vale. E isso foi feito, gente, essas diferenças, principalmente em questão a opção pela mão de obra, foi feita pela questão da abolição do tráfico negreiro no Brasil. Isso é uma questão bastante interessante para a gente analisar, porque ela está envolvida diretamente com questões externas. A Inglaterra é quem vai estar pressionando o Brasil para abolir o tráfico negreiro. Isso porque a Inglaterra já havia passado pela sua Revolução Industrial, onde cada vez mais uma quantidade de produto está sendo feita e é necessário que haja mercado consumidor. Com a mão de obra escrava, o mercado consumidor do Brasil é reduzido. Então era interesse direto dos ingleses que a escravidão dentro do país acabasse. E o projeto deles era que a partir do fim do suprimento desse mercado, ou seja, do tráfico negreiro, poderia então, alguns anos depois, acabar a escravidão. Sempre lembrando que o projeto dos ingleses era esse, porque a natalidade dos escravos era menor que o número de mortalidade. Assim, desde 1822, a Inglaterra já está exigindo do Brasil, para reconhecer a sua independência, que o país abolisse o tráfico negreiro. Só que, óbvio, o Brasil vai se comprometer em abolir esse tráfico, mas não vai fazer. Em 1823, essa proposta da Inglaterra vai ser colocada novamente, o Brasil não vai cumprir. Em 1831, os acordos se repetem, o Brasil ainda não vai cumprir. A história começa a mudar a partir de 1845, com o famoso Bill Aberdeen. Esse tratado colocava que a Inglaterra teria direito em aprisionar os navios negreiros brasileiros e, inclusive, julgar os responsáveis por esses navios, mesmo que esses navios estivessem em águas brasileiras. Isso, a Inglaterra estaria afetando diretamente a soberania nacional. Dessa forma, vai acabar acontecendo choques diretos entre brasileiros e ingleses. Com isso, gente, nós vamos ter um movimento bastante forte acontecendo dentro do Brasil, da própria população se indignando contra essa atitude da Inglaterra, que afinal de contas estava afetando a independência do Brasil. Vai ser assim, gente, por causa disso, por estar entre um conflito interno, a pressão da população e, por outro lado, uma pressão externa por parte da Inglaterra, que Dom Pedro II vai acabar tomando uma posição frente ao tráfico negreiro. Vai ser proposta a famosa Lei de Eusébio de Queiroz. Essa lei foi feita para que a população brasileira pensasse que o tráfico tinha sido extinto por decisão do próprio imperador e não por pressão inglesa. Assim, definitivamente está extinto o tráfico de escravos para o Brasil. Vai começar agora um movimento bastante interessante dentro do próprio país. É o que a gente chama de tráfico interno. Áreas mais ricas, como o Rio de Janeiro e o Oeste Paulista, a zona da cafeicultura, vão começar a comprar escravos de outras áreas periféricas dentro do Brasil, como o Nordeste e o próprio Rio Grande do Sul. Isso nos mostra, gente, que o pessoal, os cafeicultores do Oeste Paulista, não eram, então, tão liberais e tão progressistas por adotarem a mão de obra imigrante e até a mão de obra assalariada. Eles estavam, sim, simplesmente tentando suprir a mão de obra que estava faltando nas suas lavouras. As reformas sociais no Brasil desse segundo reinado, pessoal, vão começar a acontecer a partir da famosa tarifa Alves Branco. Essa foi um aumento nos impostos alfandegários do país. Desde Dom João VI, a gente vinha sofrendo aumento ou redução, em alguns momentos, sobre as tarifas alfandegárias. Só que com os tratados de independência, essas tarifas acabaram se colocando muito abaixo do valor esperado, porque era ali a principal fonte de renda para esse império brasileiro. Com o aumento das tarifas alfandegárias, gente, o que acaba acontecendo é que os produtos importados que seriam vendidos no Brasil teriam obrigatoriamente que aumentar seu preço, porque senão não ia ser lucrativo colocar esses produtos aqui dentro. Com isso, acaba favorecendo um aquecimento do mercado interno, porque as pessoas vão acabar consumindo mais produtos nacionais do que esses produtos importados.
Isso, aliado ao fato do fim do tráfico negreiro e aquele capital que era investido antes no tráfico ser agora investido na indústria nacional, vai acabar provocando o nosso primeiro surto industrial brasileiro. Uma figura importantíssima para ilustrar esse nosso momento é Barão de Mauá. Foi ele, afinal, essa personagem que é bastante interessante no país, porque seria alguém que teria começado do nada, um pobre que teria conseguido enriquecer, um grande industrial do Segundo Império. É que a gente consegue perceber a rapidez com que essa industrialização e urbanização foi feita no Segundo Reinado. Barão de Mauá construiu a primeira ferrovia do país, mas não é só nesse setor que ele vai investir. Também vai ter investimentos em bancos, em setor de eletricidade, enfim, em diversos movimentos inovadores para o período. Vamos dar uma olhadinha, então, numa cena do filme Mauá, o Imperador e o Rei, que vão ilustrar direitinho para a gente como que se formou essa personagem. Ei, tá esperando o quê? Vamos! Esse Irineu não é fácil. Ganha dinheiro até com a guerra lá no sul. Não vejo problema nisso. Alguém tem que construir os navios. Meus amigos, nossos negócios vão indo muito bem. Aqui em Ponta de Areia estamos construindo canhões, canos, engenhos de açúcar movidos a vapor, senhores, a vapor, sem contar os navios. A indústria do ferro é a mãe de todas as outras. Mas não vamos parar por aí. Senhores, eu quero que os senhores sejam os primeiros a saber. A pedido do governo, fundei a Companhia de Navegação do Amazonas. Amazonas? Sim, do Amazonas. Vamos levar a civilização aos pontos mais distantes da floresta. Um país que deseja se desenvolver precisa de transportes modernos. E por isso, vamos, homem, diga! Por isso, vou construir a primeira ferrovia do Brasil. Belíssima iniciativa! Muito bem, muito bem! Viva o Imperador! Viva o Imperador! Majestade, Conde Feitosa, por aqui, por favor. Saiba o senhor que no peito do imperador bate o coração de um cientista. Tudo o que se relaciona às grandes invenções da humanidade me é particularmente querido, senhor Irineu. Pois a locomotiva é a maior invenção do homem, desde o fogo e a roda. Talvez seja. Se Vossa Majestade permite, podemos começar a nossa solenidade. Senhoras e senhores, quis o destino que as mãos mais abençoadas do Império estivessem aqui hoje para plantar o germen do nosso futuro de glória e riqueza. Nesse momento histórico, eu tenho a honra de convidar Sua Majestade, o Imperador do Brasil, a assentar o primeiro dormente da Estrada de Ferro Estrela Raiz da Serra. O sistema de imigração para São Paulo, gente, é fundamental para que nós possamos compreender um pouco melhor como que funcionou a troca de uma mão de obra escrava dentro do país para uma mão de obra assalariada. Isso vai acontecer a partir do fim do tráfico negreiro, em 1850, quando o senador Vergueiro, um cafeicultor do oeste de Paulista, vai acabar trazendo para suas fazendas trabalhadores alemães e até suíços. Só que isso vai ser feito, gente, através do sistema de parceria, que dizia que o cafeicultor teria que pagar a viagem desse imigrante, mas em contrapartida, uma série de dívidas seriam criadas. O imigrante teria, por exemplo, que pagar a sua comida, as suas roupas e até a casa onde ele ia morar. Inclusive, essa viagem que foi paga pelo cafeicultor num primeiro momento, depois o imigrante também teria que retornar esse dinheiro para o cafeicultor. Com isso, uma grande dívida vai ser criada entre o imigrante e a pessoa que estava contratando ele.
Assim, gente, uma situação bastante precária de vida é que vão ter esses primeiros imigrantes que vieram para o Brasil. Por causa disso, então, vai acabar estourando a famosa revolta de Ibicaba, ou também conhecida como revolta dos parceiros, fazendo uma referência direta ao sistema de parceria ao qual eles estavam submetidos. Essa revolta teria acontecido em uma das fazendas do senador Vergueiro, por parte desses imigrantes que não aceitaram mais essa condição de exploração que eles estavam tendo aqui no Brasil. Depois da revolta, por quase 20 anos, os imigrantes pararam de vir para o Brasil, porque começou a ter na Europa uma espécie de ideia por parte desses imigrantes de que vir para o Brasil seria o mesmo do que se tornar escravo. Praticamente na década de 1870 é que essa situação vai começar a se reverter dentro do país. A partir do momento em que o governo estadual de São Paulo resolve interferir no processo de imigração, é que efetivamente ele vai conseguir se consolidar. Isso se deu através da imigração subvencionada. Essa seria baseada através do pagamento da viagem desse imigrante por parte do governo estadual, e dessa vez o imigrante não precisaria retornar esse pagamento ao governo, e em contrapartida o cafeicultor teria que pagar um salário anual para esse imigrante. Começamos assim, então, a imigração assalariada dentro do Brasil. A política externa vivida por Dom Pedro II também vai ser bastante complicada, pessoal. Um dos fatores que vai acontecer é a famosa questão Christie. Essa se deu por dois motivos principais. Num primeiro momento, a gente vai ter o afundamento de um navio inglês na costa do Rio Grande do Sul, exatamente na cidade de Rio Grande. A população da cidade acaba saqueando esse navio, fazendo então com que comece uma certa disputa entre a Inglaterra e o Brasil. Depois, ainda para aumentar a questão, dois oficiais ingleses que estavam bêbados na cidade do Rio de Janeiro vão acabar sendo presos pela polícia brasileira. Christie, que era o diplomata inglês no período aqui no Brasil, vai acabar considerando extremamente ofensivas esses dois episódios e vai exigir uma indenização e um pedido de desculpas por parte do governo brasileiro. Só que Dom Pedro II não vai aceitar fazer isso, ele até se submete, mesmo reclamando um pouco, a pagar a indenização sobre a carga que teria sido saqueada em Rio Grande, mas ele não vai admitir, em hipótese alguma, pedir desculpas sobre o episódio com os oficiais no Rio de Janeiro. Dessa forma, então, é rompida as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Mesmo com a interferência do imperador da Bélgica, Leopoldo I, essas relações não vão retornar. Apenas às vésperas da Guerra do Paraguai, em 1865, é que Brasil e Inglaterra, e aí a gente já tem questões mais de interesse político acontecendo, vão retornar essas relações diplomáticas. Outra questão que vai nos marcar a relação externa do Brasil no período é a intervenção que o país vai acabar fazendo na região do Prata. Está acontecendo uma guerra civil no Uruguai, uma disputa interna entre os partidos locais, os blancos e os colorados, e por causa dessa disputa ou dos resultados dessa disputa, o Brasil vai acabar interferindo dentro desse país. O que está acontecendo é que os blancos, por terem uma posição um tanto contrária ao Brasil, vão acabar buscando uma aliança com o governo de Rosas, o governador da província de Buenos Aires. Através dessa aliança entre o principal líder branco, que era Oribe, eles pretendiam anexar o Uruguai à Argentina, criando uma política desfavorável ao Brasil. É claro que o Brasil não vai poder permitir que Oribe e Rosas cumpram essa política, fazendo então a intervenção no Prata. Após essa guerra, gente, o governo brasileiro vai conseguir então colocar um governo colorado no Uruguai, mas vai exigir uma série de tratados em benefício ao Brasil por parte desse novo governo. Isso vai estar diretamente relacionado com a nossa próxima grande questão em termos de política externa, que é a Guerra do Paraguai.
Estamos vivendo, e isso é importante que se entenda, o período de formação dos estados nacionais dessa região do Prata, ou seja, é o período que está se formando, que hoje é Argentina, Uruguai, Paraguai e até a Bolívia. É nesse fato, na formação, na consolidação desses novos países, que a historiografia mais atual vê a razão pela Guerra do Paraguai. Isso é importante porque em muitos livros didáticos um pouco mais antigos é extremamente comum vocês encontrarem referências à Guerra do Paraguai sendo feita devido a uma luta contra o ditador paraguaio, Solano Lopes, ou até devido a uma influência inglesa aqui na região, porque o Paraguai teria uma economia extremamente desenvolvida que estaria fazendo concorrência direto com a Inglaterra. Hoje, gente, essas explicações não são mais consideradas como as principais. O que a história coloca hoje é que a razão principal da Guerra do Paraguai é uma disputa entre essas potências que estão se consolidando no período. Solano Lopes, que é o ditador paraguaio na época da guerra, vai começar um processo de expansão do seu território. Na verdade, o que ele está buscando é um acesso ao Oceano Atlântico, e isso ele só conseguiria se tivesse poder sobre o Rio da Prata. Por causa disso, então, ele começa a invadir áreas do Brasil e também da Argentina. Mato Grosso e o próprio Rio Grande do Sul vão ser invadidos por Solano Lopes nesse início de guerra. Com isso, então, o Brasil e a Argentina vai ter que começar a promover a guerra contra o Paraguai. Forma-se, então, a famosa Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai. Na verdade, a participação do Uruguai nesse conflito foi bastante pequena, mas, enfim, ele estava compondo a Tríplice Aliança. A Inglaterra também vai ter sua participação nessa guerra através de investimentos financeiros para esses países. Em 5 anos de conflitos bastante duros, bastante sangrentos, é que vai acontecer essa Guerra do Paraguai. O resultado dela, gente, é o desastre desse país que estava se formando, o Paraguai, e o endividamento do Brasil ainda maior com a Inglaterra. Por fim, pessoal, chegamos à decadência do Império. Essa vai ser feita através de 3 principais questões, mas o que é importante que vocês percebam é que essa divisão que nós colocamos em questões é simplesmente para demonstrando a perda cada vez maior de apoio que Dom Pedro II está tendo entre a elite brasileira. Isso vai começar através da chamada questão abolicionista. A partir da década de 70 do século XIX, vai começar algumas leis a serem feitas no país em tentativa de terminar com a escravidão. A primeira delas seria a lei do ventre livre, que dizia que toda criança nascida a partir daquela data seria livre e não mais escrava. Só que essa lei vai colocar alguns artigos que, na verdade, não vão permitir que nenhum escravo ou que muito poucos escravos sejam libertos. Depois a gente tem ainda a lei dos sexagenários, que iria libertar todo escravo com mais de 60 anos. Novamente, a lei não vai ter nenhum alcance mais significativo, porque a expectativa de vida dos escravos no Brasil não atingia tanto. Você pode estar se perguntando por que então dessas leis estarem sendo feitas. Na verdade, gente, Dom Pedro II sabia que no momento que ele abolisse a escravidão dentro do Brasil, ele iria perder uma de suas principais bases de apoio, que eram os cafeicultores escravocratas ainda do Vale do Paraíba. Dessa forma, Dom Pedro II tenta adiar o máximo possível a libertação dos escravos. Mas como havia um movimento por parte dos abolicionistas muito forte dentro do país, algum tipo de resposta ele tinha que dar, então foram propostas essas leis que, na verdade, não tiveram um alcance mais significativo. Mas em 1888 a pressão foi maior e a princesa Isabel vai ter que assinar a famosa Lei Áurea, que tornou extinto definitivamente a escravidão dentro do Brasil. Dessa forma, então, Dom Pedro II vai conseguir como seus opositores essa classe importantíssima que eram os cafeicultores escravocratas do Vale do Paraíba.
Outro fator importante, pessoal, que também nos ajuda a entender esse declínio do Segundo Império no Brasil, é quando Dom Pedro II perde o apoio da Igreja Católica. Isso aconteceu porque o imperador se negou a colocar em prática a bula sílabus aqui dentro do país. Essa seria uma espécie de lei, de decreto, que o Papa teria colocado para toda a Igreja Católica, dizendo que deveriam ser excomungados todos os praticantes da religião, mas que fossem também maçons. Dessa forma, não obedecendo a bula sílabus, Dom Pedro II consegue também, como seu opositor, a Igreja Católica. Mas ainda o ponto culminante vai chegar quando Dom Pedro II perder definitivamente o apoio do exército brasileiro. É a chamada questão militar. Essa aconteceu através de um processo um pouco mais longo, que tem seu início lá na Guerra do Paraguai, em 1865. Durante essa guerra, os militares brasileiros vão acabar tendo contato com diversos novos ideais para a época, como o republicanismo e até o abolicionismo. Quando voltaram para o Brasil, esses militares vão se colocar num papel de opositor, ou de crítico, melhor dizendo, a Dom Pedro II. Isso era feito através da veiculação de suas ideias em jornais, muitas vezes. O principal órgão do período que eles utilizavam era o jornal A Federação, um órgão já republicano do Rio Grande do Sul. Quando os militares foram proibidos de colocar suas opiniões no jornal, é que acontece a ruptura definitiva entre o exército brasileiro e o imperador. Dessa forma, vai acabar abrindo espaço para uma aliança entre o exército e as oligarquias do país. As oligarquias tinham como seu principal representante os cafeicultores do Oeste paulista. Através dessa aliança, então, foi articulado o golpe de proclamação da República. Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, então, comanda as tropas que vão acabar derrubando Dom Pedro II e proclamando a República dentro do Brasil. Bom, pessoal, vamos agora para as nossas dicas de estudo para vocês conseguirem aproveitar um pouquinho melhor essa nossa aula de hoje. Gente, a minha dica de estudo sobre essa temática que a gente analisou hoje, o Segundo Império no Brasil, é vocês darem uma olhadinha no filme Mauá, o Imperador e o Rei, de direção de Sérgio Rezende. Só prestem atenção nesse filme porque ele tem um caráter um tanto idealizado da figura de Mauá. Bom, gente, eu acho que era isso. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Nesta aula estudamos o Segundo Império. Vimos as disputas entre liberais e conservadores. A disputa entre liberais e conservadores foi fundamental para que acontecesse o famoso golpe da maioridade, possibilitando assim o início do Segundo Império no Brasil. As reformas sociais. Com a tarifa Alves Branco e também com o fim do tráfico negreiro para o Brasil, foi possível o primeiro surto industrial com o reinvestimento desses capitais na urbanização e industrialização do país. Aprendemos sobre a decadência do Império. Vimos que quando Dom Pedro II perde suas principais bases de apoio, a Igreja Católica, os cafeicultores do Vale do Paraíba e também o Exército Brasileiro, é quando vai acabar a monarquia no Brasil, sendo proclamada a República. Bons estudos!